Está gravando. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai começar mesmo. Nós tivemos um encontro há 2 semanas, onde nós fizemos uma introdução ondulatória, falamos um pouquinho, né, qual é a definição de onda e tal. Deixa eu só lembrar umas coisas para vocês, né? Uma das coisas que vocês precisam trazer para a aula de hoje, para a gente seguir em frente, é a seguinte. Primeira informação, a onda é uma perturbação que se propaga. Eu perturbo um meio, alguma coisa, e essa perturbação vai se espalhando, vai se propagando. Essa é a base da nossa comunicação. Como eu disse na aula passada, por exemplo, nesse momento, eu estou emitindo um tipo de onda que a gente chama de onda sonora, e essa onda está se propagando e está chegando até você. Claro que tem uma série de intermediários nesse processo, né? Essa onda é transformada numa onda eletromagnética, chega no seu computador, é transformada de novo numa onda que a gente chama de mecânica, e aí você me escuta. Mas, resumindo a história, a onda é uma perturbação que se propaga, ela pode transmitir, né? Ela pode levar energia com ela, no entanto, ela não pode transportar matéria, certo? Transporta energia, mas não transporta matéria. Esse é um ponto importantíssimo. Não dá para carregar coisas como a onda, mas dá para levar informação. É por isso que ela está na base das nossas comunicações. Pois bem, além disso, a gente falou um pouquinho sobre os elementos de uma onda, expliquei para vocês o que era a crista, o vale, o que era comprimento de onda, frequência, período e tal. Esses conceitos a gente vai retomar de novo na aula de hoje. E nós falamos ainda sobre os tipos de onda, né? Eu disse que é a onda mecânica, a onda eletromagnética. Hoje a gente vai focar um pouquinho nas ondas eletromagnéticas, certo? Só a diferençazinha básica das duas está lá no seu material, está lá no slide, né? Estou só fazendo uma rápida memória do que a gente comentou. Uma onda mecânica, em resumo, é uma onda que precisa de um meio material para se propagar, e a onda eletromagnética não tem essa necessidade, porque ela não vibra um meio material, ela vibra uma coisa chamada de campo, que é algo que eu vou já começar a falar com vocês, tá bom? Então, essas são as ideias básicas que a gente comentou na aula passada. A gente também falou sobre a velocidade da onda, apresentamos as equações, fizemos exercício, e aí eu mandei para vocês o material, tá lá no Google Sala de Aula, a apostila com exercício, e hoje eu disponibilizei as soluções de todas as questões, tá bom? Todas as questões do material estão lá. Eu tinha combinado, no final da primeira aula, da gente começar hoje fazendo algumas questões que faltaram da aula anterior, e aí seguir em frente. Eu vou pedir para vocês permissão para a gente não fazer isso hoje, para já começar logo com o conteúdo, por conta da semana passada, que eu não estive com vocês. Tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, vamos para o slide. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o slide aqui no Canva mesmo. Qualquer probleminha aí, se vocês não estiverem vendo a tela, por favor, me notifiquem. Bom? Pois bem, nós vamos falar hoje sobre ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não precisam de meio material para se propagar. Bom? Então, essa é a ideia básica da nossa aula de hoje. Como a gente retoma ainda as propriedades, as características básicas das ondas que nós estudamos na aula passada, então, você não vai, assim, as questões que a gente resolver hoje também vão nos levar para o conteúdo da aula anterior. Bom? Então, vamos lá. Meu povo, é o seguinte, primeiro vamos dizer o que são ondas eletromagnéticas, né? Definição básica. Meu povo, é assim, olha, vou ler o que está aqui, eu vou explicar, tá bom? Está escrito assim, ó. Está escrito assim, esse texto é meu, mas vamos lá, ó. Uma onda eletromagnética se propaga por meio da variação de um campo elétrico e outro magnético. Por enquanto, basta termos o conhecimento que eles não são compostos por matéria, e é exatamente essa característica que permite com que essas perturbações se propaguem no vácuo. Então, veja só, para que você entenda bem o que é uma onda eletromagnética, você precisa dominar duas coisas. O que é um campo elétrico e o que é um campo magnético. Hoje eu vou dar uma noção básica para vocês sobre essas duas coisas, tá? Mas, a priori, assim, a primeira coisa que você tem que saber é a seguinte, assim, o que você tem que levar de mais essencial dessa conversa é que esse tipo de onda não precisa de um meio material para se propagar. A gente conversou na aula passada, por exemplo, você vai balançar, você vai pegar uma pedra e vai jogar num açude, vai formar uma ondinha lá, né? Vai fazer uma perturbação. Se não tiver água, não forma onda na água. Você precisa de água. Você está vibrando uma corda, você está lá balançando uma corda. Você precisa da corda para vibrar. Se não tiver corda, não acontece nada. Você precisa do meio material. Para que você escute alguém emita uma onda sonora, você precisa de ar. O ar que está vibrando. Ou pelo menos o meio material elástico,
que favoreça isso, né? Por exemplo, pode ser um meio sólido, pode ser a água, pode. Eles só vão viajar em velocidades diferentes e a nossa captação de som pode ser um pouco prejudicada. Espera aí que meu microfone caiu um pouquinho aqui, só posicionar ele aqui. Então, as ondas mecânicas precisam de um meio material. O que você tem que saber, em resumo, é: ondas eletromagnéticas vibram uma coisa chamada de campo, que não é um meio material, e por isso ela não depende de um meio material físico, ela não precisa vibrar partículas. Isso vai dar a ela uma independência, uma autonomia maior. Como assim? Por exemplo, a luz que chega até nós do Sol, todo santo dia. Tá? Deixa eu tirar um pouquinho o microfone, que eu tô terminando, mexendo muito no meu microfonezinho aqui. Muito bem. Então, olha só como isso é importante, pessoal. Se isso não fosse verdade, né, se essas ondas não pudessem se propagar no vácuo, por exemplo, né, então, dependesse de meio material, a luz do Sol não chegaria na Terra. Porque entre o nosso planeta e a nossa estrela, né, a gente tem um espaço com pouquíssima matéria, e aí, se fosse uma onda mecânica, por exemplo, ela não conseguiria vibrar. É como se, por exemplo, você quisesse empurrar uma pessoa e ela está muito longe de você. Você está parado aqui, você não pode sair do lugar, você tem que empurrar a pessoa que está muito longe de você. Se você não conseguir estabelecer um contato físico com ela e não tiver uma corda, uma coisa que você consiga interagir, você não vai conseguir empurrá-la, você não vai conseguir mexer com ela. É mais ou menos isso que acontece no espaço. Por isso que o som não se propaga no espaço. Se a gente estivesse na Lua, por exemplo, o som não se propagaria lá, porque as moléculas estão muito espaçadas, e aí a vibração de uma não chega na outra. Bom, por isso que as ondas eletromagnéticas vão ter esse trunfo, porque ela não precisa vibrar esse meio material. Né? Então, é por isso que a luz do Sol consegue chegar na Terra, não só a luz do Sol, mas a luz das estrelas que iluminam a noite, a própria luz da Lua, por exemplo. Enfim, se a gente levar em consideração que as informações que nós temos do espaço, né, as informações que nós temos do ponto de vista astronômico, astrofísico, vêm basicamente da radiação que nós recebemos do espaço, bom, a gente não entenderia nada do que está acontecendo se não existissem essas ondas eletromagnéticas. Tá? Então, resumindo a parada, ela vibra uma coisa chamada campo, que eu vou já explicar para vocês, pelo menos por cima, né, para vocês terem uma ideia. Como ela vibra essa coisa chamada campo, ela fica independente dessa coisa de meio material. Então, por exemplo, o som se propaga aqui no ar, mas não se propaga no espaço. A luz, que é uma onda eletromagnética, não importa. Você está aqui na Terra, você está no espaço, onde quer que você esteja, ela vai se propagar porque ela vibra um campo, ela não vibra um meio material. Embaixo aí do slide, deixa eu ver se vocês conseguem ver o mouse, tá aqui o mouse, ó. Tem uma figurinha aqui que é uma representação do que seria uma onda eletromagnética. Tem uns tracinhos vermelhos e uns azuis. Os vermelhos representam o campo elétrico, os azuis representam o campo magnético. E eu queria que você percebesse uma coisa, ó. Tá vendo o comprimento de onda aqui, ó? Tá vendo o padrão de vibração aqui desses campos? Se a gente lembrar um pouquinho da aula passada, a gente vai associar isso com uma onda transversal. Lembra que tem a transversal, ondas propagando aqui, tem a transversal e tem a longitudinal. Todas as ondas eletromagnéticas a gente vai classificar como sendo transversais. Aí o comprimentozinho de onda, e só um detalhe, a velocidade da luz no vácuo, que é a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo, é a mesma, são 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. É muito rápido. Quando você acende a lâmpada, por exemplo, você apertou o interruptor da sua casa, a luz que sai da lâmpada, ela demora um tempo para se espalhar pelo ambiente e iluminar tudo. Só que é tão rápido que parece que é instantâneo. Você acendeu, pronto, ilumina tudo de uma vez. A gente não vê o raio de luz passando, batendo na parede, refletindo, a gente não observa essas coisas, mas elas acontecem, só que muito rápido. A gente não consegue captar, tá bom? Então, essas são as primeiras ideias sobre ondas eletromagnéticas, e aí a gente vai, já daqui a pouquinho, ir para uma coisa chamada espectro eletromagnético, que a gente vai ver que tem um monte de coisa que se enquadra nesse grupo. Quando você vai fazer um exame de raio-x, você está usando uma onda eletromagnética, a luz que nós enxergamos, você está me vendo aqui, você está vendo a tela deste computador, do celular, onde quer que você esteja assistindo essa videoaula. Então, tem uma radiação sendo emitida, uma onda eletromagnética que está chegando nos teus olhos. Você está perto de um forno quente, você está sentindo que está quente, só por se aproximar, você está recebendo uma radiação ali. Você pegou seu controlezinho, controle remoto, apertou o botão para mudar de canal, ou um controle de ar-condicionado, o que quer que seja. Você está emitindo uma onda eletromagnética, está falando no celular, usando o Wi-Fi, não importa.
São várias ondas, ultravioleta, enfim. Vocês vão ver que tem um monte de coisa que a gente comenta no nosso dia a dia que faz parte desse grupo de ondas eletromagnéticas, tá bom? Só que aí, antes de eu ir para essa parte, eu quero só fazer um rápido comentário sobre a ideia de campo. Tá? Quem está acompanhando as aulas do Ligadíssimos no Enem, está acompanhando as aulas também de eletricidade, né? Acompanhando essa parte de eletrostática, e provavelmente vocês devem estar falando um pouquinho sobre campo. Deixa eu dar uma ideia geral, eu vou já para um simulador para a gente entender melhor isso, tá? Depois que eu falar sobre campo, eu vou dar uma olhadinha nos comentários, tá bom? Sempre que vocês tiverem uma dúvida, só aproveitar antes de começar isso para combinar uma coisa que era para eu ter combinado no início. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, façam nos comentários. Perguntem nos comentários. E aí, num determinado momento, eu paro a aula, vou ver os comentários e respondo as dúvidas. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos rapidinho para a ideia de campo, tá? Vamos ver como é que a coisa funciona. Meu povo, é o seguinte. Para você empurrar uma cadeira, para você empurrar uma pessoa, chutar uma bola, coisas do tipo, há necessidade de estabelecer um contato físico. Você vai chutar uma bola, você tem que chegar perto da bola e encostar nela. Você está jogando vôlei, vai sacar a bola, você tem que estabelecer um contato, empurrar qualquer objeto. Só que a gente percebe que nem todas as forças da natureza têm essas características. Algumas delas nos dão a impressão de que atuam à distância. Não exigem um contato direto. Pelo menos, eu estou tentando falar de modo macroscópico, de modo grosseiro, tá? Grosso modo. Por exemplo, a gravidade. Você pode estar num avião no céu, você pode estar num arranha-céus, você pode tá pulando de paraquedas, ou você pode estar sentado na cadeira, como provavelmente você está agora. Você vai sentir a força da gravidade da Terra. Não importa. A gente sempre vai sentir. Você encostando no chão ou não encostando. Por exemplo, eu estou no meu apartamento aqui no 6º andar do prédio. Eu não estou encostando no chão. Não estou encostando na superfície da Terra. Mas eu não deixo de sentir a força da gravidade. Da mesma maneira, quando você pega um ímã, você não precisa encostar na geladeira ou encostar numa moeda para perceber uma força acontecendo ali. Às vezes, basta você aproximar um pouquinho. Se aproximou, já acontece uma interação. Ou uma atração ou uma repulsão. Ou, por exemplo, quando você pega uma caneta, esfrega no cabelo e aproxima de pedacinhos de papel. E os pedacinhos de papel começam a voar para a caneta. Você não precisa encostar para que ocorra uma interação. O que eu estou querendo dizer para você? Que tem algumas forças na natureza que não exigem esse contato direto. Que a uma certa distância você já percebe que há uma influência, que há uma interação. Esse tipo de força a gente chama na física de forças de campo, certo? E aí quais são as mais conhecidas? O que a gente usa mesmo de força de campo no ensino médio? A gente fala muito da força gravitacional, da força elétrica e da força magnética. São as 3 principais que a gente comenta mesmo no ensino médio. E aí, o que é campo e como é que a coisa acontece? Primeiro, eu quero só que vocês olhem para essas figurinhas do slide, tá bom? Ó, a gente tem aqui desenhos. Essas 3 aqui, ó, essas 3 aqui são de campo elétrico. E essa última aqui é de campo gravitacional. Galera, é o seguinte, eu vou para um simulador agora de campo elétrico para explicar melhor para vocês o que é essa ideia de campo e qual é o lance das ondas eletromagnéticas. Só um detalhe. Essas linhas aqui não são linhas que existem na realidade, tá? Isso aqui é só um artifício que a gente usa na física para entender como é que o ambiente está sendo afetado por uma massa, por uma carga, o que quer que seja. Bom? Deixa eu, antes de ir para o simulador, só comentar uma coisa aqui que vai ser útil para a gente. Deixa eu dizer para vocês. Meu povo, é o seguinte, olha. Quando você tem um planeta, por exemplo, tá? Uma estrela, um corpo muito massivo no espaço, o que acontece? Ele causa uma modificação muito grande ao redor dele, nas vizinhanças aqui. E aí, o que a gente vai perceber? No caso da gravidade, que todo corpo que tem massa, uma massa qualquer, vai ser afetado se passar nas proximidades do planeta, por exemplo, da Terra. Vamos focar na Terra para ser mais objetivo? Você tem um planeta aqui e ele causa uma influência ao redor dele. Essas setinhas que você está vendo aí, essas linhazinhas aí, elas servem para a gente visualizar a influência que ele causa nas vizinhanças. A gente chama de linhas de campo, isso daí, ou linhas de força. Então, o que acontece, pessoal? Qualquer corpo, no caso da Terra, no caso da gravidade, vamos para essa figurinha aqui que eu estou sinalizando para vocês, ó. Qualquer corpo que esteja aqui nas proximidades da Terra, que tenha massa, vai sofrer uma ação, vai sofrer uma influência, vai sofrer um puxão.
que a gente chama de força gravitacional. Mas por quê? Porque ele caiu numa região que tem um campo, tá? Então, veja só, eu queria que você entendesse isso. O que é um campo? Um campo é uma propriedade que o espaço possui. Então, a partir do momento em que a Terra, o planeta Terra, está aqui nessa região, ele vai fornecer uma propriedade para esse meio que está ao redor do planeta, que está ao redor dele. E aí, o que vai acontecer? Qualquer corpo que tenha massa e pare aqui, vai ser influenciado pela Terra. Como é que a gente chama essa área de influência, né? essa propriedade? A gente chama isso de campo. É muito parecido quando você tem um corpo com carga elétrica, que vocês estão estudando lá na outra frente de física. Por exemplo, quando um corpo tem carga positiva, ele causa uma influência muito parecida com a da Terra ao redor dele. Ele causa uma alteração no ambiente. Aí essa alteração confere a esse meio propriedades específicas. Que especificidades são essas? Qualquer corpo que tenha carga elétrica e pare aqui perto e caia nessa região, vai sofrer a ação de uma força elétrica. Que aí, nesse caso, ele tanto pode ser atraído se ele tiver uma carga negativa, quanto pode ser repelido se ele tiver uma carga positiva. Se você olhar aqui nas figuras de baixo, a gente tem interação de cargas elétricas, ó. Primeiro de sinais opostos, depois de sinais iguais, ó. E aí a gente vê como o ambiente é modificado, o ambiente vai ser modificado pela presença dessas duas cargas. Então, resultado, existem algumas forças na natureza que vão atuar dessa maneira. Você tem um corpo ali e ele causa uma mudança na região em volta dele. Vai fornecer para esse meio que está em volta dele propriedades. Essas propriedades podem ter ação gravitacional em alguém que tem massa, podem ter ação elétrica em alguém que tem carga elétrica, pode ter ação magnética em alguém que tem a carga elétrica também, vocês vão ver que tem uma relação muito próxima dos dois. E aí eu vou para o simulador para a gente visualizar melhor isso, tá bom? Esse simulador eu vou compartilhar depois para vocês. Tá bem aqui, ó, esse cargas e campos. Vou esperar um pouquinho para ele carregar. E aí, assim que eu comentar isso, eu vejo se vocês têm alguma dúvida, tá? Alguma questão que vocês queiram comentar, tá bom? Que legal, ele... Tá, agora vai abrir, pronto. Deixei essas coisas todas carregadas, todas bonitinhas, e aí chega na hora de dar uma travada. Muito bem, pessoal, olha só, dá uma olhada aqui. Eu vou pegar uma carga positiva e vou jogar no meio. Eu queria que você notasse que essa tela preta aí é o meio, tá? Poderia ser o ambiente aqui à nossa volta. E aí eu queria que você notasse uma coisa, olha. A partir do momento em que eu botar uma carga elétrica aqui, uma carga positiva, por exemplo, olha como esse meio vai ser modificado por meio dessas setas. A gente tem uma representação aí por meio de setas. Então, veja, ó, à medida em que eu movimentar esse cara, eu vou modificar as propriedades do espaço ao redor dele, tá? Essas propriedades do espaço é o que a gente chama na física de campo, ok? Então, o que eu queria que você entendesse dessa primeira parte? Dessa parte de campo, especificamente, tá? Queria que você entendesse que campo é uma propriedade do espaço, tá? É uma propriedade que você vai ter no espaço, por conta de uma carga elétrica, por conta de um ímã, por conta de um corpo massivo, o que quer que seja. Esse corpo vai terminar modificando o ambiente ao redor dele, e aí, quem cair nessa região, quem passar pelas proximidades, se atender aos pré-requisitos, sofre uma interação, que pode ser de atração ou de repulsão. Essa é a ideia. O que é interessante de campo? É porque o campo não envolve matéria, o campo não envolve partículas, tá? Não envolve o meio material. E aí, o que acontece nas ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas, elas vão atuar nesses campos. Elas vão fazer uma coisa parecida com o que eu estou fazendo aqui, ó. Ó. Tá? Ó, elas vão dar essa agitada. Aí, o que eu queria que você anotasse aqui? Que eu causo uma agitação nessa região, mas as propriedades do ambiente todo ao redor começam a vibrar também, são modificadas. Repara só, como todas as setinhas da tela sofrem movimento porque eu estou fazendo isso, ó. Então, a onda eletromagnética, a ideia de propagação dela é essa. Ela vai causar essas modificações nas propriedades do ambiente e isso vai se espalhando no espaço. Eu vou fechar esse primeiro bloco da nossa aula mostrando para vocês esse outro simulador que mostra como é que uma
uma onda eletromagnética se propaga, por exemplo, sinal de rádio, tá? Eu vou botar aqui no modo de oscilação para você dar uma olhada. Aqui a gente tem uma estação de rádio, aqui é a antena da rádio, e bem aqui uma casa com uma antena que vai receber esse sinal de rádio. Então, olha só como é que a coisa acontece. Eu vou colocar para oscilar. Ó. Olha só. Pronto, ó. Você vai ter uma vibração de cargas aqui nessa antena, e isso vai causar uma modificação em todo o ambiente ao redor. Isso é muito rápido, é praticamente na velocidade da luz que eu mostrei para vocês agora há pouco. E aí o que acontece? Esse campo que está vibrando, ele vai chegar rapidamente, essa velocidade altíssima, nessa antena que está aqui. A gente está vendo tudo em câmera lenta, mas isso acontece muito rápido, praticamente em tempo real. E aí, olha só o que vai acontecer. Vai passar o tempo. Deixa eu botar o oscilar de novo aqui. Peraí. E agora travou. Pronto. Olha aí. Agora chegou na outra antena. E aí, veja só. Essa vibração de campo vai chegar aqui e fazer com que essa partículazinha dessa antena vibre também. E aí, com essa vibração, dependendo do ritmo com que ocorre essa vibração, ou seja, a frequência, você vai receber informações que estão vindo dessa antena aqui que eu estou sinalizando para vocês. Tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia das ondas eletromagnéticas. Com a luz acontece algo semelhante também. Raio-X, raios gama, ondas de rádio, quando você pega um controle remoto. Basicamente, esse é o processo de funcionamento. Beleza? Pronto. Fechado esse primeiro bloco. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Tá? Ó, tem comentários aqui, vamos ver o que as pessoas estão falando. Ok. Tá, deixa eu ver só se tem alguma coisa que eu não vi. Nenhuma pergunta por enquanto. Só o pessoal com problema de conexão e tal. Gente, deixa eu explicar para vocês. Yasmin fez uma pergunta, né, sobre a primeira aula, se ela foi gravada. Seguinte, foi gravada sim, tá? Foi gravada, só que ela tá com o professor Jorge. Eu vou pedir para ele para disponibilizar para gente, tá bom? Muito bem, galera. E essa aqui eu estou gravando, certo? Aí eu mesmo disponibilizo para vocês. Muito bem, fechamos esse primeiro bloco. Lembrando, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, curiosidades, coisas do tipo, coloquem nos comentários e em determinados momentos eu paro só para olhar o que vocês estão comentando. Beleza? Muito bem. Se tiver algum problema, vocês sinalizem. Se vocês quiserem falar alguma coisa agora, falem que eu estou com fone de ouvido. Tá? Ninguém vai falar nada. E eu vou voltar para o slide, tá bom? Vou voltar para o meu slide aqui. Falamos sobre campo, agora vamos seguir a vida. Gente, é o seguinte, falamos sobre campo, sobre ondas eletromagnéticas. Então, agora vamos para a parte prática do negócio, tá? Que agora foi um negócio muito teórico e tal. Vamos ser um pouquinho mais objetivo, um pouco mais objetivos e citar algumas coisas que já direcionam mais a gente para o Enem. Gente, espectro eletromagnético. Isso aqui é o quê, pessoal? O que é essa figura? Digamos que você tem, deixa eu pensar aqui, sabe quando você compra uma caixinha de lápis de cor? Aí vem várias cores, todas bonitinhas, você bota tudo enfileirado, bonitinho, organizado? Pronto. É como se a gente fizesse isso com as radiações que existem na natureza, tá? É o que a gente chama de espectro eletromagnético. Então, o que você vai ver no espectro? Você vai ver, bom, toda a coleção de radiações que nós temos na natureza, tá? Sim, radiações. Tudo que está aqui, inclusive a luz, a gente chama de radiação. Porque quando você escuta essa palavra, a pessoa fica logo com medo, né? Radiação, né? O negócio faz mal e tal. Se acalme. Nem toda radiação faz mal. Na verdade, você só está enxergando essa tela porque tem uma radiação chegando nos seus olhos, uma radiação que não é nociva para você. Mas, por exemplo, se você tiver com o corpo quente, você está emitindo radiação. Aliás, você está emitindo radiação naturalmente. Na onda das ondas de calor, né? Nessa faixa aí do infravermelho. Ondas de rádio, ondas de TV, Wi-Fi, tudo é radiação, certo? Mas se acalme, que não é esse pânico todo, não. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou para não é um simulador, é uma animaçãozinha que ajuda a gente a entender melhor, é animada e fica melhor do que essa figura que está estática aí para vocês. Mas só fazendo uma citação rápida, tá? O que nós temos aqui? Nós temos as ondas de rádio, nós temos as micro-ondas, nós temos o infravermelho, sim, micro-ondas, aquelas mesmo. Infravermelho, luz visível, aí a luz visível, ó, ele dá uma ampliada aqui para você ver que ela vai do vermelho ao violeta.
Por isso, os nossos extremos, né, ficam no vermelho e no violeta. Se for abaixo do vermelho, é o infravermelho. Toda vida que eu falar abaixo, eu estou falando da frequência, tá? Uma frequência mais baixa que a do vermelho é o infravermelho. Uma frequência mais alta que a do violeta é o ultravioleta. E a gente já entra naquela nocivas para a gente, né? Ultravioleta, raio-x, os raios sempre associar isso daí. Da onda de rádio para os raios gama, a gente vai ter um aumento progressivo de energia, tá? Ondas de rádio são ondas de energia baixa, depois micro-ondas um pouquinho maior, infravermelho um pouquinho maior, visível maior ainda, e aqui ultravioleta, raio-x, raios gama, altas energias. E a energia a gente também vai fazer uma associação com a frequência, tá? Uma coisa que a gente não comenta, que tem lá na quântica, é que a gente tem uma relação direta entre frequência e energia. Quanto maior a frequência de uma onda, mais energia ela tem, tá? Então, dá para associar, dá para tratar como se fosse sinônimo, assim, vamos ser bem grosseiro aqui na nossa análise, para facilitar a sua memorização. Aqui a gente vai aumentando também a frequência. Outra coisa que eu queria que você notasse é que o comprimento, ao contrário da frequência, o comprimento de onda vai ficando mais curto, ó. Ele bota um desenho aqui do lado, ó. O comprimento de onda vai ficando mais curtinho. Uma coisa que a gente comentou na aula passada é que frequência e comprimento de onda vão ser inversas, né? Se uma for muito alta, a outra necessariamente vai ser bem mais baixa. Bom, então tá aqui, certo? O que eu vou dizer para vocês? Essa aqui, até os raios gama aqui, vamos para os raios gama, são radiações de frequência muito alta e de comprimento de onda muito curtinho, tá? Bem curtinho mesmo. E aqui, no outro extremo, nós temos as ondas de rádio, que tem uma frequência muito baixa, em compensação, o comprimento de onda é enorme, do tamanho de um prédio. Vamos olhar um simulador aqui para a gente fazer um comparativo, tá? Então, deixa eu achar meu mouse. Cadê o mouse? Galera, sumiu meu mouse. Ah, tá aqui, pronto. Pronto, vamos lá. Pessoal, aqui, esse simulador, tá? Esse é um simulador que eu gosto pra caramba. Deixa eu ver se eu retomo as rédeas aqui do mouse. Pronto, voltei a ter controle sobre o mouse. Gente, é o seguinte, eu vou começar sempre das radiações de mais baixa energia, tá? Aquelas que não tem tantos problemas assim pra gente, elas não são perigosas, e são justamente as que a gente usa nas nossas comunicações, porque elas não são perigosas, tá? A gente vai começar aqui embaixo, ó, com as ondas de rádio AM, certo? Só para vocês terem uma ideia, o comprimento de onda dela, tá? O comprimento de onda dela é comparável a um arranha-céu, certo? Então, são ondas que têm um comprimento enorme, gigantescas. Depois a gente tem as ondas curtas de rádio, que já são comparáveis ao tamanho de um prédio. Aí a gente tem as ondas de televisão, de rádio FM, que tem um comprimento de onda semelhante ao de uma casa, já são um pouquinho menores, né? Um pouquinho menor, mas ainda são muito grandes. Vocês vão ver que depois isso vai ter uma relação direta com outro fenômeno chamado difração, vai estar diretamente associado à habilidade que a onda vai ter para contornar obstáculos, digamos assim. Logo em seguida, com um pouquinho mais de energia, a gente tem as ondas de micro-ondas, sim, aquelas ondas que estão no aparelho de micro-ondas, que são comparáveis ao tamanho de uma laranja, o comprimento de onda delas, tá? O comprimento de onda. A gente tem aqui o radar, né? Ondas que a gente usa em radares. Aí essas daí já tem um comprimento de onda pequenininho, ó, já são comparáveis à cabeça de um alfinete. E aí nós chegamos às ondas de infravermelho. O infravermelho, qualquer corpo aquecido, digamos assim, emite esse tipo de radiação. Controles remotos também. Você tem aquela lâmpadazinha que você aperta e não acende uma lâmpada, né? Aliás, a lâmpada não acende. Você fica apertando o botão, aperta o botão, não sai nada. Você pensa que a lâmpada está quebrada. Não é porque aquela lâmpada emite uma luz que você não enxerga. Uma coisa que eu sempre faço em sala de aula é pegar um controle desses de ar-condicionado, de projetor, e aí eu coloco na câmera do celular. A câmera do celular é muito boa para identificar esse tipo de radiação que a gente não enxerga. E aí você vai ver, se você apertar o botão do seu controle, olhando para a lâmpada, através da câmera do celular, você bota o controlezinho aqui, bota a câmera para ver, e aperta o botão, você vai ver que tem uma luzinha, tá? Que a câmerazinha do celular pega essa radiação e transforma no sinal visível para a gente. Muito bem. Ondas de infravermelho, elas já são bem menores, o comprimento de onda delas é semelhante, é comparável ao tamanho de uma célula. Claro que aqui a gente tem umas estimativas bem grosseiras, tá? Isso aqui é só para você ter uma noção mesmo. A luz visível, né? A nossa luz visível, ela tem mais ou menos comprimento de onda semelhante ao de um cromossomo, quer dizer, minúsculo, né? Minúsculo mesmo.
Inclusive, deixa eu fazer um comentário aqui rápido para vocês, tá? O coronavírus, certo? Já que você tá todo mundo, essa paranoia de coronavírus. Depois eu vou mandar para vocês eu vou disponibilizar no Google Sala de Aula um infográficozinho sobre isso. O coronavírus, ele não tem cor, tá? Não tem cor por quê? Porque ele é menor que o comprimento de onda da luz. Ele é bem menor mesmo, ele é bem menor que um cromossomo, então não tem uma luz que dá para caracterizá-lo. Essas cores que a gente vê do vírus na televisão e tal, são só representações artísticas, assim, as cores são só mesmo uma liberdade artística, digamos assim, tá? Mas, em tese, o coronavírus não tem cor, porque o comprimento de onda dele é menor. Aliás, desculpa, o tamanho dele é menor que o comprimento de onda da visível. Mas depois a gente fala sobre isso, eu mando material para vocês. Ultravioleta, aí ultravioleta já é comparável aí, o comprimento de onda é do tamanho de um vírus, é bem minúsculo mesmo, e aqui a gente já entra naquelas faixas de radiação perigosas para a gente, tá? A primeira faixa do ultravioleta não é nociva para a gente, não, inclusive é o pessoal usando a luz negra, aquela que deixa as coisas brilhando e tal. Mas passou um pouquinho, a gente já entra numa faixa perigosa, e é dessa faixa perigosa que a gente se protege usando protetor solar. Porque é o seguinte, galera, esse tipo de radiação tem um pouquinho mais de energia, né, e aí ela consegue atravessar a nossa pele. Lembrando da biologia, essa camada de células que a gente tem aqui na pele chama-se camada córnea, é uma camada de células mortas, né, e que faz o revestimento do nosso corpo. Sendo que o ultravioleta consegue penetrar um pouquinho e chegar em células vivas ainda, e aí ela pode causar uma mutação, ela pode causar uma alteração no DNA da célula, e aí sim causar, por exemplo, câncer de pele, que é muito comum associado ao ultravioleta, né? Além disso, nós temos os raios-x, esses daí são comparáveis ao tamanho de uma molécula, comprimento de onda, esses são perigosíssimos, porque eles conseguem atravessar a nossa pele, né, chegam até os ossos, e aí você pode pensar, né, nossa, o raio-x é perigoso? É bem perigoso, né? Aí o cara pensa, nossa, então quando eu vou fazer um exame de raio-x, eu corro o risco de ter uma doença grave, assim, de ter um câncer, uma coisa por conta disso? Calma aí. Você faz exame de raio-x uma vez perdida, talvez você conte nos dedos quantas vezes você fez um exame de raio-x na vida, e esses exames são extremamente controlados. A quantidade de radiação que é emitida é muito baixa, tá? Assim, não é suficiente para te causar maiores danos. Então não precisa se preocupar quando você vai fazer um exame de raio-x. É tudo muito controlado. Para quem é perigoso o raio-x? Para o técnico, porque ele está lá todo dia exposto a esse tipo de radiação. Aí, a médio e longo prazo, sim, para ele pode causar problemas graves de saúde. É por isso que ele te deixa lá, sentadinho, como está aí no simulador, e corre para a cabine dele. Se manda para a cabine. Porque ele tem que se proteger. Ele está muito exposto, e aí sim, para ele, de fato, como ele fica todo dia lidando com isso, é perigoso. Vamos lá para os raios gama. Ih, rapaz, isso daqui a gente já associa logo, né, com radiação nuclear, né, com urânio, e aí é comparável com o núcleo atômico, é muito pequeno, raios gama são perigosíssimos, certo? Então, aqui nós temos a nossa paleta de cores, tá? Digamos assim, a nossa paleta de radiações, que a gente chama de espectro eletromagnético, beleza? Então, o que você tem que saber? Que tudo isso aqui é radiação eletromagnética, tudo isso daqui se propaga daquele jeito, vibrando campos, como eu comentei agora há pouco com vocês. Ah, professor, mas até a onda da televisão que eu estava assistindo o Big Brother, né, na terça-feira, até essa radiação que chegou na sua televisão, tá? Você que ficou viciado no Big Brother esses dias, até essa radiação se comporta como a luz, tá bom? Que a gente normalmente não faz esse tipo de associação. Qual é a diferença da luz para as outras radiações? Qual é a diferença da luz para os raios gama, para as ondas de TV, de rádio e tal? Cara, a diferença é que a gente vê. Essa é a diferença básica, tá bom? O que diferencia o que a gente chama de luz visível das outras é que a luz visível, essa pequena faixinha de radiação, sensibiliza os nossos olhos. Beleza? Essa é a diferença básica. Bom, vamos seguir em frente. Eu vou voltar para os slides. Deixa eu voltar aqui. Já mostrei para vocês o simulador. Vamos vir para cá. Pronto. Espectro eletromagnético. Gente, vamos lá. A gente está encaminhando já o finalzinho desse comentário. Só mostrar aqui para vocês esse infográfico, tá bom?
sobre comprimento de onda e frequência em ondas eletromagnéticas. Aqui, gente, é o seguinte, eu vou retomar umas ideias que eu já tinha comentado com vocês na aula anterior, coisa que vocês têm que ter muito cuidado com essa equação, coisas que vocês precisam estar atentos, beleza? Então, vamos lá. Primeiro tópico, ó, se duas radiações eletromagnéticas estiverem se propagando no mesmo meio, terão a mesma velocidade. Então, meu povo, se você tem aqui no nosso ambiente, ao redor de você mesmo, ó, tem luz, tem onda de rádio, tem onda de TV, ainda que você não esteja vendo, tem onda de infravermelho, tem várias radiações aqui no nosso ambiente, ainda que você só enxergue a luz visível. Com que velocidade essas radiações se propagam? Com a mesma velocidade da luz. Que aqui no ar a gente faz uma aproximação, é bem próximo daquele valor que a gente mostrou no início da aula, tá? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É muito rápido, tá bom? Por quê? Por que é a mesma velocidade? Porque eu disse para vocês, você não pode esquecer disso, que a velocidade de uma onda depende apenas do meio material onde ela se encontra. Tá? Então, não vem inventar com um negócio que o raio-x é mais rápido que a onda de rádio. Não existe isso. Se elas estiverem no mesmo meio, pode ser raio-x, pode ser raios gama, pode ser infravermelho, pode ser luz visível, não importa. Tá? Essas radiações vão ter sempre a mesma velocidade, porque a velocidade só depende do meio material. E a frequência é a identidade da onda, não esqueça disso. Você só mexe a frequência se você mexer o emissor da onda, mudar o emissor da onda. E o comprimento de onda é o lesado da história, certo? Ele fica só dependendo, ele fica olhando assim, o que um faz, o que o outro faz, aí ele se molda. A velocidade, comprimento de onda e frequência estão relacionados pela expressão, que a gente já apresentou na aula passada. Nessas circunstâncias, elas são inversamente proporcionais. Então, o que acontece, pessoal? Como a velocidade, como essas radiações estão no mesmo meio e a velocidade tem valor fixo, se você diminuir a frequência, aumenta o comprimento de onda. Se você aumentar a frequência, diminui o comprimento de onda. É por isso que acontece aquela inversão que eu comentei com vocês quando eu apresentei o espectro. Por exemplo, raios gama, tem a frequência altíssima, energia altíssima, mas o comprimento de onda é lá embaixo, ela é bem curtinha. As ondas de rádio, frequência lá embaixo, mas comprimento de onda, tamanho do arranha-céu, né, que a gente viu agora há pouco. E aí a gente faz essa relação por aí, tá bom? Um último ponto que eu queria destacar para vocês são os prefixos, tá? Como a gente lida muito com onda de rádio, de TV e tal. Aliás, as ondas eletromagnéticas têm frequências muito altas, então a gente termina usando múltiplos. Você lembra que a gente falou sobre Hertz na aula passada? Que é a unidade do sistema internacional para frequência? Bom, aqui a gente vai ter que usar uns prefixos, porque senão ficam uns números muito grandes, sabe? Tipo, a rádio está lá, 104 vezes 10 a nona, vezes 10 a nona hertz. Fica difícil, principalmente para o ouvinte que não tem conhecimento em física, associar essa ideia. Então, ao invés de falar assim, 104 vezes 10 a sexta hertz é a frequência da rádio. Não, ele vai dizer 104 megahertz é a frequência da rádio. Aí você vai lá no dial, né, no seu aparelho celular, você vai lá, sintoniza a rádio. Então, quando você sintoniza a rádio, depois a gente vai explicar como é que ocorre esse processo, ele consegue detectar aquele tipo, a radiação da rádio que você quer escutar. Cada rádio tem uma frequência específica para atuar. Cada emissora de televisão tem uma frequência específica para atuar. Quando você vai mudando de canal, eu quero assistir canal tal, a esse canal tal, você está programando sua TV para que ela receba aquele tipo de frequência. E só quem emite aquela frequência é aquela emissora daquele programa que você quer assistir. Aí a gente consegue assistir televisão, ou escutar um programa de rádio, enfim. Mas isso eu vou detalhar depois, tá? Não é o nosso objetivo agora, é só fazendo uma antecipação, aproveitando para comentar. E aí, veja só, é muito comum gigahertz, que é 10 a nona, você coloca um G maiúsculo, tem um megahertz, que é o 10 a sexta, você bota um M maiúsculo, tem um kilohertz, que é o 10 ao cubo, você bota um K maiúsculo, tá bom? Na frente do hertz, beleza? Então, só prefixos, é só para a gente não encher de número. Basicamente é isso, tá bom? Galera, vamos para as questões. E a resolução tá ruim dessa questão, né? Depois eu dou uma melhoradinha nelas. Será que todas ficaram assim? Depois eu vou verificar. Bom, gente, é o seguinte, vamos começar com uma questão da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ele diz assim, ó, as ondas de rádio têm uma frequência muito menor. Desculpa, gente. Antes de eu ir para a questão, eu vou só ver se vocês comentaram alguma coisa, tá bom?
É só olhar se vocês fizeram algum comentário, alguma dúvida. Depois disponibiliza o código do Google Sala de Aula. Tá. Vou responder. Ok, várias perguntas. Ok, deixa eu responder. Primeira pergunta aqui, Mikael. O senhor vai chegar a falar das frequências de cada nota musical? Sim, vamos falar. Hoje não, porque hoje eu estou focando em ondas eletromagnéticas. Mas na próxima aula, que eu vou parar para fazer mais exercício com vocês, sim, nós vamos falar. A gente vai falar um pouquinho, vai ter uma hora que a gente vai falar só sobre ondas sonoras. A gente vai focar um pouquinho nisso. Eu vou falar para vocês quais são as propriedades fisiológicas do som e tal. E aí sim a gente detalha notas musicais. E aí fala sobre aquele negócio de timbre, né? Como é que a gente diferencia um timbre do outro, né? Você está assistindo The Voice, seu timbre é muito bonito. O que é timbre? A gente vai falar sobre isso e frequências, tá? O que é uma voz aguda, uma voz grave, enfim. A gente detalha isso nas próximas semanas. A Aparecida está pedindo para disponibilizar o código do Google Sala de Aula. Gente, é o seguinte, esse código, eu não sei se vocês vão conseguir ter acesso. Eu posso até tentar ver, tá bom? Mas eu acho que já está cheia a turma. Mas eu posso ver isso depois. O Mikael está perguntando, a velocidade só depende do meio? Sim. A velocidade não importa qual onda você está analisando. A velocidade de uma onda só depende do meio material. Única e exclusivamente do meio material que você está. Beleza? Só isso mesmo. Quando a gente falar de refração, lá na frente, vocês vão ver que a gente vai falar muito disso. Quando a onda mudar de meio, a principal característica da refração é que a onda muda de velocidade, que ela mudou de meio material, tá bom? Você pode botar isso como uma lei na sua cabeça. Muito bem, gente. Vamos seguir, né? Mais nenhuma dúvida? Deixa eu pegar esse momentinho final para a gente resolver o exercício e encaminhar os finalmente dessa aula de hoje, tá bom? Bora, gente, vamos fazer a questão. Deixa eu voltar para o meu slide aqui. Hoje eu vou fazer uma coisa, tá? Eu não vou, hoje eu estava fazendo um treinozinho aqui. As questões que precisar anotar, eu não vou fazer, eu não trouxe já digitalizada na mão, não. Eu vou fazer no Paint aqui, viu? Olha só. Gente, questão da UFMG. As ondas de rádio têm uma frequência muito menor do que a da luz azul. Considere ondas de rádio e luz azul que se propagam no vácuo. As ondas de rádio têm velocidade VOR. V, onda de rádio. E comprimento de onda lambda OR. OR de onda de rádio. Enquanto a luz azul tem velocidade V azul e comprimento de onda lambda azul. Com relação a essas grandezas, pode-se afirmar que... Gente, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou dividir a tela aqui, ó. Fazer isso aqui. Será que eu consigo fazer? Que droga, não consigo. Espera aí. Eu vou fazer. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou jogar para cá. Pronto, olha só. Olha que bonitinho. Eu vou diminuir esse negócio. Para a gente visualizar melhor. Vou ajustar. Nossa, ficou minúsculo. Não, peraí, assim não. Por que eu fiz isso? Muito bem, gente, é o seguinte. Ele quer que a gente fale sobre a velocidade da luz azul e o comprimento de onda da luz azul, comparando com as ondas de rádio. Muito bem. Deixa eu vir para cá. Pincel. Primeira coisa, gente, eu vou falar sobre velocidade, tá? Ó, ele diz que essas ondas estão no mesmo meio. Deixa eu só identificar isso aqui. Ó, elas estão se propagando no vácuo. Então, elas estão se propagando... Eu vou deixar ela maiorzinha aqui, tá? O enunciado. Aí eu escrevo aqui do lado. Eu vou botar... Ajustar. Pronto. Melhor assim. Gente, é o seguinte, ó. Ele diz que as duas ondas estão se propagando no vácuo. Se elas estão se propagando no vácuo, é mesmo meio material, meu povo. Então, você vai dizer que a velocidade da luz azul... Vou botar só a Z, tá? É igual à velocidade da onda de rádio. Por que, meu povo? Aí você, professor, por quê? Por quê, meu filho? Por um detalhe bem simples. Porque é mesmo meio. Não, deixa eu apagar esse negócio, eu vou escrever vácuo, tá? Porque as duas estão no vácuo. Vou apagar isso aqui. Por que isso acontece, meu povo? Porque as duas estão no
Vácuo. Tá linda a minha caligrafia aqui. Muito bem, então veja só. Então, velocidade você já vai logo dizer que é a mesma, tá bom? Então, isso já leva a gente a cancelar o item A, o item B, o item E. Olha que legal, ó. Se você só soubesse dessa informação, só lembrasse disso, que eu falo direto na aula, você já teria eliminado 3 itens, tua chance de acerto seria hoje 50%. Só que aí ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer que a frequência da onda de rádio, olha o que ele vai dizer, ó. Ele vai dizer que a frequência da onda de rádio é muito menor que a frequência da luz azul, certo? O que eu acabei de dizer para você naquele infográfico? Que frequência e comprimento de onda vão funcionar como inversos nesse tipo de caso. Ou seja, se a onda de rádio tem uma frequência mais baixa, é porque o diabo do comprimento de onda dela é maior do que o comprimento de onda da luz azul. O comprimento de onda da luz azul é bem miudinho. E eu já disse para você, a gente viu naquela simulação, que a onda de rádio, o comprimento de onda dela é do tamanho do arranha-céu, ou do tamanho de uma casa, ou de um prédio. E da luz azul é do tamanho do cromossomo, mais ou menos. Certo? Mas se você focasse nessa informação que está no enunciado da questão, se você focasse nisso aqui e focasse que estava no vácuo, você já teria condições de chegar na resposta correta. Qual a resposta correta, meu povo? Pelo amor de Deus. É o item D de doido, né? Item D de doido, ó. Porque é o que vai dizer que o comprimento de onda da onda de rádio é maior e as velocidades são iguais. Beleza nisso? Muito bem. Vou passar aqui rapidinho para ver se vocês comentaram nada. Vamos para a próxima questão. Estou terminando, viu? Próxima questão. Cara, essa aqui eu vou botar a tela cheia, tá? Porque senão vocês não vão conseguir ler. Gente, questão 2. Começar com esse texto. É muito difícil estimar o número de todos os tipos de ondas eletromagnéticas que trafegam pela atmosfera. Para se ter uma ideia, basta pensar que existem dezenas de milhares de estações de radiodifusão e pouco mais de 1.000 estações de TV espalhadas pelo mundo. Somem-se a esse número os milhões de aparelhos de radiocomunicação instalados em aviões civis e militares, navios, carros de polícia e de bombeiros, ambulâncias, radioamadores e serviços de telecomunicações estatais e privados via satélite. Se todas as ondas eletromagnéticas fossem visíveis a olho nu, o mundo certamente ficaria reconhecível. Cansei já de ler esse negócio. Vamos ver aqui. As ondas eletromagnéticas citadas no texto não conseguem sensibilizar os nossos olhos, por quê? Gente, minha dica para vocês. Sempre que tiver um texto grande e chato como esse, você não lê o texto. Primeiro. Você vai primeiro para isso aqui, ó. Esse parágrafozinho final. Isso aqui se chama comando da questão. Meus alunos estão olhando e dizendo assim, ah, vai de novo falar essa besteira, né? Mas é uma besteira que ajuda muito, porque olha só, você pode ter lido esse texto, chegou aqui no final, fala o que ele falou no texto, aí você vai ler idiotamente o texto de novo. Não faça isso. Você vai olhar aqui, ó, as ondas eletromagnéticas citadas no texto não conseguem sensibilizar os nossos olhos, por quê? Então, quando você olhar para o texto, aí você vai pensar, opa, quais foram as ondas eletromagnéticas que não sensibilizam os nossos olhos, que foram citadas? Aí você vai olhar no texto, ó. Ele vai falar das estações de TV, radiodifusão, tá? Vai falar de, deixa eu ver aqui o que é mais, radioamadores, comunicação, serviço via satélite, esse tipo de coisa. Então, são aquelas ondas que, se você olhar no espectro eletromagnético, estão abaixo da luz visível. Então, elas não conseguem sensibilizar os nossos olhos, elas estão abaixo do vermelho. Então, olha aí. Item A, suas velocidades são muito altas para serem captadas. Eu dou um murro se você marcar essa. Porque eu já disse para você que a velocidade depende de quem? Do meio material. Beleza? Você nunca vai marcar o item A. B de bola. Seus comprimentos de onda são muito pequenos quando comparados com a luz. Gente, a gente acabou de falar que o comprimento de onda de uma onda de rádio é do tamanho do arranha-céu. E da luz visível é do tamanho do cromossomo. Ok, né? Tá errado esse item. Ele é muito maior. O comprimento de onda das ondas citadas no texto, muito maiores do que o da luz. C de casa, possuem frequências muito altas, fazendo delas radiações bastante nocivas à saúde. Eu falei durante a aula que nociva é do ultravioleta para cima, tá? Do ultravioleta para baixo, relaxe, não é preocupante. E elas não têm frequências altas, elas têm frequências baixas.
D de dado, possuem frequências muito baixas, o que não faz delas radiações nocivas à saúde. Ok, você fica com o item D de dado. Item E, seus comprimentos de onda são muito grandes, o que faz delas radiações perigosas à saúde. Tem comprimentos de onda grandes, mas perigosas à saúde? Exagero, D de dado. Beleza? Tem D de dado, é o correto. Próxima questão. Federal de Pernambuco. Analise as afirmativas a seguir relativas a diferentes ondas eletromagnéticas e indique qual é a correta. Respira. Vamos olhar. No vácuo, a radiação ultravioleta propaga-se por velocidade maior do que as microondas. Eu preciso dizer porque esse item está errado? Eu vou dizer que tem gente que não lembra. Velocidade, meu povo, velocidade. Se a radiação está no mesmo meio, não interessa se é raio-x com raio gama, com onda de rádio, o que quer que seja, não importa. Tá? Velocidade depende do mesmo material, é a mesma velocidade, não tem negócio de maior ou menor. B de bola, no vácuo, a velocidade dos raios-x é menor que a velocidade da luz azul. Item C. As ondas de rádio têm frequências maiores que a luz visível. Não, a frequência é mais baixa, meu povo. É só lembrar do espectro, tá? Aí é bom que você tenha pelo menos uma noção do espectro para você localizar as coisas, tá? É só você pensar assim, meu povo, ó. Luz visível, bota no meio. Tudo que faz mal, para cima. Ultravioleta, raio-x, raio gama, joga para cima. Tudo que não faz mal, joga para baixo. Aí tem onda de rádio, de TV, infravermelho, micro-ondas, essas radiações. Beleza? O que não faz mal, joga para baixo, frequência mais baixa. O que faz mal, joga para cima, frequência alta. E a luz visível, no meio. Beleza? Então, ondas de rádio têm frequência baixa. Não tem problema, não. D de dado. Os raios X e os raios gama têm frequências menores que a luz visível. Não. Está em cima da luz visível, faz mal, que é perigoso. Está em cima, frequência mais alta. E tem a frequência da radiação infravermelha é menor que a frequência da luz verde. Sim, porque a infravermelho está abaixo. A luz verde está na luz visível, está no bloco do meio. Então, como ela está abaixo, sim, frequência mais baixa. Gabarito seu seria o item E. Muito bem, vamos para a questão 4. Deixa eu só ver a quinta aqui. Nossa, a quinta vocês não vão conseguir enxergar. Tá horrível. Antes de publicar esse slide para vocês, eu vou dar uma mexida na resolução, tá bom? Tá muito ruim isso aí. Tá muito ruim essa resolução aqui. Eu vou melhorar, vai ficar bonitinha para vocês, tá bom? Gente, vamos dar uma olhada nessa aqui. Nossa, tá horrível de ver. Eu vou passar para a próxima. Depois eu faço. Eu vou terminar fazendo essa questão 5. Aí eu vou melhorar esses slides das questões, quando a resolução é muito baixa. Eu faço a questão 4 com vocês no início da próxima aula. Tá bom? Ah, o que a gente vai fazer na próxima aula? Gente, é o seguinte. Só um rápido parêntese. A gente vai continuar falando sobre ondas, certo? Na verdade, eu vou focar mais em questões. Eu quero tirar um diazinho para resolver questões com vocês. E aí, do meio para o final, a gente fala um pouquinho sobre ondas sonoras. Beleza? Vai ser o foco da nossa próxima aula. Gente, questão 5. É assim, FUVEST de São Paulo. Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção. E, gente, mas tem um negócio aqui, ó. É a resolução de novo que está ruim. Eu não vou conseguir ler informação para resolver a questão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu tenho essa questão bem aqui. Ou não tenho? Tenho. Gente, eu tenho outro material. Eu vou abrir a questão 5 aqui. Porque senão eu não vou conseguir enxergar. Deixa eu ver se abre aqui. Vamos aguardar. Deixa eu ver. Ah, deu certo. Vamos lá. Vai dar certo, gente. Deixa eu ver esse negócio aqui. Ah, eu vou tentar fazer um canalzinho no YouTube para disponibilizar essas aulas para vocês, tá bom? Gente, é o seguinte. Ah, agora sim, temos uma questão decente, ó. Agora sim a gente consegue enxergar. Deixa eu... Então, outra questão tem aqui, ó. Mas eu acho mais interessante a gente fazer essa da FUVEST para a gente finalizar a aula de hoje, tá bom? É assim, gente, ó. Em um ponto fixo no espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo como mostra o gráfico abaixo, que representa sua projeção nessa direção fixa. É positivo ou negativo conforme o sentido do campo. Bom, você tem aqui uma onda, tá? Uma onda. E aí eu vou dar um zoom para você perceber um detalhe, ó.
Olha só que interessante, ó. Você tem aqui o tempo, 10 a menos 16 segundos. Quer dizer, o número que tiver aqui, que é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. O número que você usar aqui vai ter que ser multiplicado por 10 a menos 16 no final. Cuidado com isso, tá bom? Aí o que mais ele faz? Ele dá uma tabela para você. Uma tabela com a frequência de várias radiações eletromagnéticas. Tudo em potência de 10. Aí ele diz assim, ó, consultando a tabela acima, que fornece os valores típicos de frequência F para diferentes regiões do espectro eletromagnético, e analisando o gráfico E em função do tempo, é possível classificar essa radiação como? Então, a gente vai ter que descobrir se é infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Vamos descobrir. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar primeiro para essa tabela, esse gráfico aqui, a gente vai tentar descobrir a frequência a partir desse gráfico, e aí no final a gente compara com essa tabela. Vamos para o Paint de novo. Gente, para resolver essa questão, é mais simples do que parece, tá? Você olha para essa questão assim, você pensa que ela é um inferno, mas não é. Ela não é tão difícil assim. Droga, eu fiz um negócio errado. Deixa eu botar isso aqui de volta. E o Paint eu vou botar para cá. Vem para cá, pronto. Galera, eu vou abrir um novo arquivo aqui. Não vou salvar. Gente, é o seguinte. O que você vai focar? A gente tem que ver o que é um ciclo completo da onda, tá? Como a gente tem um tempo aí, sempre quando tem um tempo, você vai logo pensar assim, opa, vou procurar o período da onda. E como é que a gente acha o período de uma onda? A gente acha o período da onda, assim, vendo quando é que a gente tem um comprimento de onda completo, um ciclo completo. E aqui tá bem facinho, galera, dá só uma olhada. Essa nossa onda começa com uma crista. Aí o que a gente vai fazer? Procurar a próxima crista, que está aqui. Olha só que fácil, ó. E que fica exatamente em cima do número 1. Resultado, você tem um ciclo completo aqui, ó, um comprimento de onda todo, tá? Que também significa para a gente que existe aqui um período. E esse período vale quanto? Daqui para cá é de 0 para 1. Então, é 1. O que tem aqui embaixo? 10 a menos 16, S de segundo. Então, você vai pegar vezes 10 elevado a menos 16 segundo. Pronto, você tem o período da onda. Só que a tabela não fala de período, a tabela fala de frequência. Aí o que você vai lembrar, pelo amor de Deus, que a gente conversou na aula passada, que a frequência nada mais é do que o inverso do período. Acabo com essa questão, é rapidinho, você vai ver que ela é bem rápida. Ó. Aí quem é o período? Período você descobriu agora, meu filho. Período é 1 vezes 10 a menos 16. Aí como é que a gente faz aqui? Jogadinha matemática. Você deixa um aqui e faz o que com 10 a menos 16? Manda ele para cima. Está dividindo, vai passar multiplicando. Só que você paga um preço. Qual é o preço que você paga? Muda o sinal do expoente, da potência. Muda o sinal da potência. Era 10 a menos 16, ele sobe 10 a 16. Professor, e esse 1 que ficou aqui? Meu filho, divide na cor por 1, é mesmo que nada, dá no mesmo. Então, desista desse 1. Fique só com isso aqui. Então, ficou 1 vezes 10 a 16. Ou, se você quiser resumir, você pode simplesmente dizer que a frequência, aí sim eu finalizo a questão, é igual, finalizo o cálculo, aliás, a gente vai analisar ainda, é 10 elevado a 16 Hz. Então, vamos voltar para a questão. Ah, não, vamos fazer só uma coisa aqui, ó. Só fazer aqui a caixinha bonitinha, toda torta, e coordenação motora. Pronto, aqui. Então, olha só, vamos ver quem é 10 a 16 aqui na tabelinha. Agora você vai ligar os pontinhos, ó. 10 a 16, meu povo, é o ultravioleta. Então, resultado, nosso gabarito é o item C de casa. Ultravioleta. Beleza? Engraçado, né? Quem olhou essa questão no início pensou, meu Deus, essa desgraça aqui vai ser 10 mil anos de cálculo. Não, olha a besteira que foi a conta, né? Mas você tinha que saber, né? Tinha que saber como fazer. Muito bem. Gente, é o seguinte. Com isso eu vou finalizar a aula de hoje, tá bom? A gente já passou de 1 hora. Só ver se tem algum comentário. Nenhum comentário. Muito bem, nenhuma pergunta.